Eu recebi um sinal profético. Eu preguei sobre esse texto aqui que fala sobre a pesca maravilhosa. Aí, quando chegou no final, a Regiane Rocha subiu aqui e falou assim: apóstolo, essa semana chegou um presente de Israel para o senhor. E aí é uma estatueta de prata com a figura de Jesus num barco e os pescadores puxando a rede. Você acha que isso é uma coincidência? Eu acho que é um sinal profético. Vamos dar um aplauso a Jesus? Melhorou. Obrigado, filho. Então vamos lá. Nós vamos fazer uma grande pescaria. Ah, só 3 falaram amém. Eu vou falar de novo. Nós vamos fazer uma grande pescaria. Muitas bênçãos vão pular no seu barco. Muitas vidas vão vir na sua rede. Quem se alegra com isso? Então dá um aplauso ao Senhor aí. Jesus aparece a 7 discípulos. Hoje eu falei que eram 6, mas na verdade eram 7 que estavam na pescaria. Olha lá. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Não, eu estou lendo errado, perdão. É o 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter lhe dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, acrescentou-lhe: segue-me. Até aqui nos basta o texto. Eu não sei quantos conhecem essa passagem, mas eu vou contar novamente essa história aqui. Logo após a morte de Jesus, veio a sua ressurreição. E Jesus já havia aparecido a alguns discípulos, Jesus já havia aparecido aos seus 12 ressurreto. Então, não era que os discípulos estavam desanimados, a ponto de acreditarem que porque Jesus tinha morrido, tudo havia acabado, eles estavam sem um líder, e não tinha mais sentido eles continuarem ganhando as vidas. Eles, na verdade, se desviaram do propósito, da chamada deles, que Jesus lhes havia feito. Eles, mesmo sabendo que Jesus tinha ressuscitado e que eles deveriam continuar fazendo aquela obra de evangelizar as pessoas que Jesus havia ensinado a eles que fizessem, eles decidiram ir pescar. E Pedro, que era um líder no meio da equipe, ele envolve outros 6, e 7 dos discípulos de Jesus vão pescar. Eram 12, mais da metade da equipe foi para uma pescaria, voltando a fazer aquilo que eles já não faziam há 3 anos, que era o quê? Pescar peixe de escama, lá no mar da Galileia. Jesus, quando os encontrou, diz que faria deles pescadores de homens, né? Que eles iam agora deixar as redes, deixar aquela vida natural que eles tinham, secular lá, de serem pescadores, de serem pessoas que viviam no mar, e que eles iriam segui-lo para viverem essa experiência de se dedicarem a um sacerdócio, se dedicarem a uma vida de ganhar outras vidas para Cristo. Eles se tornariam pregadores do Evangelho, eles se tornariam fazedores de discípulos. Mas
vem esse processo onde Pedro e os seus colegas de equipe se desviam do propósito de Deus e eles voltam lá para pescar. E o que acontece? Eles passam uma noite inteira no mar e eles não pescam absolutamente nada. Aquilo para eles era uma questão de sobrevivência, eles precisavam dos peixes para se alimentar. Então isso representa um mau resultado no que diz respeito a uma busca por prosperidade. É como se eles tivessem ido trabalhar em alguma coisa, tivessem projetado fazer um negócio, esse negócio não deu certo, eles não ganharam nada. E também uma frustração, uma desilusão, porque para um pescador voltar de uma pescaria sem nada, ter que passar numa peixaria e comprar um peixe para não ficar envergonhado diante da esposa, é muito ruim, não é? Quem aqui é pescador? E o que aconteceu? Pedro e os outros 12 pescaram uma noite inteira e o máximo que veio na rede deles foi umas botinas velhas lá, umas placas de carro meio enferrujadas. Mas Jesus estava com eles lá na praia. Jesus disse: meus discípulos foram embora, meus discípulos se afastaram, se desviaram do propósito, mas eu vou resgatá-los. E isso aqui é um texto que nos ensina que existem pessoas que são importantes na nossa vida. Começa no seio da nossa família. Passa pelas relações de pessoas que são importantes para nós na nossa vida cotidiana, os nossos amigos, pessoas que nós amamos na escola, no ambiente de trabalho. Entra num outro campo que são os nossos discípulos aqui na igreja, porque quando a gente vem para Jesus, Ele nos dá experiências com Ele, Ele realiza milagres de transformação na nossa vida, e Ele nos ensina que o desejo do coração dEle é que nós possamos ganhar vidas para Cristo, falar de Jesus a outras pessoas e trazer essas pessoas para a presença de Deus, para que elas também tenham uma experiência com Deus. Então esses são os nossos discípulos. E esses discípulos, eles podem correr o risco de, mesmo conhecendo Jesus, se desviarem. Então os 12 de Jesus, que eram discípulos dele, que eram líderes que ele estava formando, com o propósito de depois evangelizar toda a terra, eles se desviaram do propósito, eles saíram da missão. E eles foram lá fazer aquilo que eles já não faziam há muito tempo. Mas Jesus disse: não, eu não vou permitir que a minha equipe se desvie, que a minha equipe se corrompa, que a minha equipe perca o foco da missão que eu dei a eles. E Ele vai atrás deles com amor. Ele vai, primeiro, pelo amor que Ele tinha por cada um, porque nós precisamos aprender que Deus nos chama a ganharmos as vidas, a começar da nossa própria família para Jesus, e que nós não devemos desistir de ninguém se nós virmos alguém se desviando da presença de Deus ou da missão que Deus lhe deu. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, que esse texto está falando conosco hoje, é que nós fomos chamados para sermos consolidadores da nossa própria fé, mas também consolidadores dos propósitos de Deus na vida dos nossos familiares, na vida dos nossos amigos e na vida dos nossos discípulos. É um desejo do coração de Deus que nós nos mantenhamos firmes na fé, numa comunhão perfeita com Jesus, e também que nós nos mantenhamos nessa posição de consolidarmos a nossa família, de consolidarmos os nossos discípulos e os nossos amigos que estão lá fora para a presença de Deus. Amém? É uma tarefa dada por Jesus a nós, e é também uma unção, porque da mesma forma como Ele nos entrega essa responsabilidade, Ele nos dá uma autoridade para isso. Tem alguém aqui que é discípulo de Jesus? Tem alguém aqui que crê em Jesus de todo o seu coração? Então Deus vai te dar não só essa responsabilidade de levar outros a viverem pela fé, mas Ele vai te dar essa autoridade, essa unção, esse poder para que você consiga fazer isso. Esse poder não é um poder só de unção, ele é um poder de amor. É o amor que produz a liberação de poder. Amém? Quando a gente ama, Deus nos dá poder para, em amor, exercermos a sua autoridade, resgatarmos as pessoas para a presença de Deus. Então, se você amar os seus familiares, se você entender que eles precisam de você e de Jesus, Jesus vai dar a você o poder de ganhá-los para Cristo. Vai te dar graça, vai te dar
sabedoria, vai te dar unção, vai te dar o poder sobrenatural dele para que você possa ganhar a sua família para Cristo e ganhar também aqueles que Deus chama dos seus escolhidos. Jesus tinha formado essa equipe de 12, que era uma equipe que ele estava treinando para evangelizar posteriormente toda a terra, e de repente ele vê mais da metade dessa equipe indo embora e se desviando do foco. Então ele pega numa atitude de amor, mas também municiado de poder, ele vai até a praia. O que ele faz? Chega lá, ele vê que eles tinham feito uma pesca frustrada. E Jesus não começa a cobrá-los, dizendo: ei, seus desertores, cambada de traíras, já que era para falar de pesca, né? Já estava lá na beira do mar mesmo, podia chamar todo mundo de traíra, né? Ei, seus traíras, ei, seus preguiçosos, largaram as ovelhas, largaram os discípulos, largaram as células. Por quê? Porque esses 12, eles já eram líderes de células. Olha, presta atenção, a palavra fala que quando veio o batismo sobre eles em Pentecostes, sobre os 12, cada um deles tinha uma influência. Por quê? Porque a igreja que eles tinham formado, Jesus e os 12, já contava com 120 discípulos. Ou seja, já era uma congregação de 120 pessoas, todas que criam em Jesus, e que não era só Jesus que tinha ganho elas para ele. Ele tinha ganho aquelas pessoas, mas quem estava cuidando daquelas pessoas eram Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, todos os 12. Quando você vê esse número de 120, 120 é um múltiplo de 12. Então isso representa o quê? Que aqueles 12 já eram líderes, que eles já cuidavam de pessoas, e cada um tinha uma célula com mais ou menos 10, outro com 12, outro com 7, uns com mais, outros com menos, mas aqueles 120 eles eram cuidados pelos 12. E como eu disse hoje de manhã, aqueles 12 eles foram depois direcionados às nações. Então, se Jesus tivesse permitido que aquela equipe se perdesse, se ele não tivesse ido atrás dos seus discípulos, se ele não tivesse consolidado aqueles cabecinha lá, o que ia acontecer? Metade da terra ia ficar sem ser evangelizada. Um dia veio um pregador de Israel aqui, e ele trouxe para nós uma revelação, que nos dias de Jesus, logo que ele os enviou, lá em Mateus capítulo 28, existiam 12 discípulos, 12 apóstolos e 12 portas em Jerusalém. E diz que cada um dos 12 saiu por uma porta de Jerusalém, e cada porta daquela direcionava aquele discípulo que estava saindo em direção a alguma nação da terra. Então uns foram para o hemisfério sul, outros foram para o hemisfério norte, cada um foi numa direção e cada um foi em direção a uma nação, porque Jesus disse o que aos 12 apóstolos? Ide e fazei discípulos de todas as nações da terra. Se hoje nós somos salvos, se hoje nós fomos perdoados dos pecados, se hoje nós amamos e conhecemos a Jesus, é porque os 12 dele cumpriram a missão que Jesus lhes deu. Vamos dar um aplauso a Jesus por isso? As nações conheceram a palavra de Deus através do trabalho deles. Então, quando nós permitimos que a nossa casa se desintegre, que a nossa família deixe de ser consolidada, nós estamos saindo fora do propósito, nós estamos permitindo que a nossa família, que é uma família que tem um chamado sacerdotal, fique impedida de falar de Jesus com testemunho para outros. Então nós temos que olhar para a nossa célula principal, a nossa família, com amor, com zelo, orarmos pelos nossos familiares e trabalharmos para ganharmos eles para Jesus, porque toda semente produz segundo a sua espécie. Então, quando nós ganhamos uma pessoa, já está intrínseco nesse processo o fato de que essa pessoa também vai ganhar outras para Jesus. Amém? E o que eu preciso fazer? Eu preciso ganhar pessoas, mas eu preciso mantê-las firmes no caminho da fé. Não adianta só eu falar de Jesus para um parente meu, para um colega meu de faculdade, e depois não acompanhar essa pessoa. Eu preciso continuar orando por ela, desenvolvendo relacionamento com ela, e sendo um consolidador de toda e qualquer pessoa que estiver ao meu redor. É muito importante a gente consolidar os nossos filhos. Hoje à tarde eu ouvia uma pregação de uma pessoa que é pastora, mas também é uma pessoa que está nos lugares de governo aí da nação, trabalha no Senado Federal, e ela estava contando dos dois lados de uma moeda
que é, de um lado, interessante saber do que ela estava dizendo, e do outro, triste. O lado bom, ela dizendo que existem dentro do Senado, da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, muitos cristãos infiltrados lá, que estão desde os copeiros, as pessoas que servem o cafezinho lá, que são cristãos de verdade, que creem em Jesus e que lá dentro do Senado fazem um trabalho nessa direção, orando, pregando a palavra, fazendo uma célula semanal lá de oração pelos governantes, pelos senadores, pelos deputados. Como essas pessoas vão até o alto escalão, onde tem 4 senadores evangélicos e vários deputados, quase 100, acho que são 78 deputados, entre federais e estaduais, que são cristãos. E ela dizia nessa ministração: ai dessa nação se esse povo não estivesse lá. Por quê? Porque a gente sabe que existe o outro lado, pessoas incrédulas, más, perversas, que estão elaborando leis que, se forem aprovadas, vão trazer grande malefício sobre o Brasil, que vão prejudicar demais a vida da igreja, a família e a nação como um todo. Então, esse é o lado bom, essas pessoas que estão ali numa militância espiritual, orando, clamando, profetizando, pregando a palavra e defendendo os interesses cristãos. Mas qual é a parte ruim? A parte ruim é que existe também um trabalho muito forte, direcionado principalmente ao lado da educação, aonde as nossas crianças, os nossos adolescentes hoje estão sendo bombardeados com uma porção de coisas malignas, que vão desde incredulizar as pessoas, as crianças, mostrando para ela que não existe essa história de criação, nem de pecado, nem necessidade alguma de um Salvador, porque a Terra se desenvolveu por um Big Bang, por uma explosão cósmica, e o homem foi gerado a partir de uma célula que se juntou com outra célula, e num processo animal houve uma gênese, né? uma geração espontânea lá de seres vivos, e uma ameba virou um peixe virou um bicho, uma cobra virou um macaco, e um macaco virou um ser humano. A pergunta que eu faço só é: por que alguns macacos viraram seres humanos e outros continuam macacos até hoje? A resposta é: porque isso é uma grande tolice, uma grande mentira. Como dizia o pastor César Castelhanos, precisa ter mais fé para acreditar nessa bobagem do que simplesmente para acreditar que existe um Deus criador que criou esse universo, coisa que não poderia ser criada pelo homem, não poderia ser criada ao acaso, porque o acaso não produziria algo tão perfeito, tão sistêmico, tão equilibrado, tão cíclico, a ponto de ter vida, a ponto de ter seus processos, sua repetição, sua disciplina, sua mecânica, não é? a sua ideologia, né? Porque tudo que existe na natureza tem uma ideologia, tem uma mente criativa por trás, e fica mais fácil então a gente acreditar que existe esse Deus maravilhoso que criou os céus e a terra e tudo que neles há, inclusive essa obra-prima que é você. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Então, o primeiro golpe na vida das crianças é trazer para dentro delas a teoria do evolucionismo, né? A teoria lá de Charles Darwin. Isso é ensinado nas escolas. Depois, várias coisas malignas, do tipo ensinar o homossexualismo nas escolas e acelerar o processo de desenvolvimento da sexualidade das crianças, ensinando crianças pequenas já, de menos de 10 anos, a desenvolver uma afetividade íntima, uma relação sexual. E ali ela estava mostrando todos os materiais que existem e distribuídos pelo governo para que isso seja feito nas escolas. Então, ela disse: a igreja precisa acordar, a igreja precisa orar, a igreja precisa clamar, a igreja precisa se posicionar. Porque se não houver uma intervenção divina nesse processo, as famílias vão se desconsolidar.
Então, nós como pessoas chamadas para vivermos um evangelho pleno de Jesus, nós temos que entender que esse evangelho primeiro precisa nos consolidar na fé. Nós precisamos manter firmes na presença de Deus. Porque você se manter ligado a Deus, você se manter em comunhão com a palavra de Deus e vivendo essa palavra é a única chance de você realmente ser feliz. Aqui nessa palavra aqui está a tua paz, a tua alegria, o teu sucesso, a tua felicidade. É verdade. É só você experimentar, alinhar a tua vida com essa palavra aqui, você vai ver que as coisas começarão a ser restauradas. Se você começar a amar a Jesus e a obedecer os mandamentos da palavra de Deus, você vai ver que a sua vida vai melhorar em tudo. E vai se descortinar para você o processo, o futuro, a revelação de que Deus tem um futuro maravilhoso para cada um de nós. Um futuro de restauração, de edificação, de restituição e de acréscimo de coisas, de vitórias, de bênçãos que a gente nem pode imaginar que vão acontecer. Eu vivo com Jesus e eu vivo para Jesus. E a cada dia acontecem coisas maravilhosas na minha vida que eu me surpreendo em todo o tempo. Estão acontecendo coisas comigo que eu nem posso imaginar, né? Que um dia eu viveria, que pessoas de outras nações viriam aprender comigo coisas relacionadas a Deus, que pessoas de outras nações viriam pedir cobertura espiritual para mim, que o meu ministério era um ministério que ia tocar as nações da terra, mas graças ao meu e ao seu testemunho isso está acontecendo. Amém? Então, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, nos mantendo consolidados em Cristo. Nós precisamos consolidar a nossa família, porque a nossa família está sendo atacada. Existe um versículo que diz assim: a descendência do justo, é você o justo, e a sua descendência são seus filhos, será poderosa na terra. Então, o maligno já sabe que os seus filhos são uma descendência poderosa, que eles vão ser uma bênção, que eles vão ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, tementes a Deus, puros, santos, que vão ocupar lugares de autoridade na terra, que vão ser propagadores do Evangelho, que vão ser pessoas influentes na vida de outras pessoas, e por causa disso o inimigo trabalha de uma forma massiva, tentando destruir a vida espiritual dos nossos filhos já desde a mais tenra idade, tentando fazer as crianças acreditarem que não existe Deus, tentando fazer as crianças acreditarem que não existe diferença entre pecado e santidade, que Deus é bom, Deus perdoa tudo. Se Deus existir mesmo, crianças, Ele vai ser bonzinho, Ele vai perdoar tudo. Tudo pode. É isso que é trabalhado na mente das crianças. E dessa forma, qual é a intenção do inimigo? Destruir o indivíduo, porque o indivíduo separado de Deus, ele não consegue ter paz, ele não consegue ser feliz, ele fica à mercê dos perigos do mundo espiritual. O inimigo, o indivíduo sem Deus, ele não consegue se relacionar com outro indivíduo, então ele não vai ter sucesso na ideia de formar uma família. É por isso que tem tantos casamentos se dissolvendo, se destruindo, tantos filhos revoltados, rebelados contra seus pais, pais que não conseguem educar os seus filhos. Uma das críticas dessa pastora e dessa educadora, que é também uma pessoa que exerce autoridade na nação, ela é uma assessora parlamentar, alguma coisa assim, ela dizia: a igreja precisa abrir os olhos e pegar e mexer na mochila do filho, ver o que o filho está trazendo para casa na mochila, ver o que o filho está escutando na escola, ver o que o filho está pesquisando na internet, porque tudo tem um bom propósito, e a escola é bom, estudar é bom, mas o que estão ensinando para os nossos filhos? Qual é a mente, através da educação, que está sendo formatada nos nossos filhos? É isso que nós temos que questionar. Por quê? Porque tem muitos padrões, muitos conceitos aí no mundo, que se eles penetrarem no nosso coração, no coração da nossa família, eles vêm como uma contaminação maligna para destruir a família. Vai ser plantada no coração das crianças uma ideia que depois vai colocá-las contra a ideologia dos seus pais. Por isso que tem muitos jovens, adolescentes, que quando eles começam a crescer e eles querem impor as suas ideias, eles começam a já defender aquilo que eles acreditam, entram em choque, porque a educação dos pais é outra, a mente dos pais é outra. Então os pais ficam em crise. Como? O que é isso?
Esses dias eu escutei, eu vi um vídeo na internet que um menino falou assim: eu vou dar um susto na minha mãe. Chama assim, Trolando a Minha Mãe. Você entrar lá no YouTube, você vai ver. É um menino, quem viu esse vídeo já? Olha aí, tá vendo? Assim, não tem graça não. É engraçado por um lado, mas é trágico por outro. Porque ele fala assim para a mãe dele, que ele virou gay, ele senta no sofá, a mãe dele está assistindo televisão, e ele começa a falar: Roberto, Roberto, eu te amo, Roberto. E a mãe entra em desespero. A mãe entra em desespero, a mãe levanta do sofá e começa a bater nele. Quem é esse cara? O que é isso? Dá aqui esse telefone. Começa a tapear ele. Para com isso, meu filho. Né? Deixa eu falar com esse cara. E tal. E o menino, meu Deus, socorro. Né? Que mundo é esse que as pessoas não podem escolher a sua sexualidade? Né? E a mãe lá desesperada. Então, os nossos filhos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, a geração do amanhã, ela está debaixo desse bombardeio. E por incrível que pareça, é nossa responsabilidade, é nossa missão escolhermos aquilo que é bom para nós, ou seja, vivermos na presença de Deus, vivermos segundo a palavra de Deus, que na nossa vida traz resultados benéficos, positivos, e protegermos também essa geração que está vindo, para que a gente possa viver um mundo melhor. Uma das coisas que eu tenho ficado preocupado é com isso, né? Eu vou partir desse mundo aqui. Vai chegar uma hora em que Jesus vai me chamar. Porque eu acho que eu já até passei da metade da minha existência aqui nesse mundo. Eu não sei. Não sei. Eu quero viver até 100 anos para ver o avivamento, mas eu já estou com 52, então acho que eu já passei da metade. Não é? Agora, minhas filhas vão ficar aqui. Eu tenho uma filha de 8 anos de idade. E aí? Que mundo a minha filha vai conviver? Que mundo o seu filho vai conviver? Quantos casais aqui na igreja tem tantos bebezinhos aí que chegam aí, formam um congestionamento de carrinhos e de bercinhos aí, tudo na lateral da igreja, que o pai senta ali para assistir o culto e fica o bebezinho ali deitado no carrinho na passagem ali, porque a igreja está pequena para a quantidade de famílias que tem, né? Então, quantas crianças? O Ministério Infantil tem mais de 300 crianças cadastradas assim, com nomezinho, numa lista, né? Estamos indo para o 10º encontro de crianças da Igreja Shaddai. Agora, nós precisamos pensar isso, que a nossa postura espiritual tem que ser de nos consolidarmos cada dia mais aqui, ó, nos princípios, nos limites criados para a nossa proteção pelo Criador e o Senhor do Universo, que é Deus. Amém? Porque se a gente guardar isso aqui, viver isso aqui, nós vamos ser protegidos, nós vamos ser bem-sucedidos. Agora, se nós permitirmos que uma outra ideologia, que uma outra filosofia venha a ser plantada na nossa família, no nosso lar, na nossa geração, nós não estaremos cumprindo a missão que Cristo nos deu. Amém? Essas coisas é só para efeito de conscientização, não de alarme. Eu defendo uma tese: o mal nunca prevaleceu e nunca vai prevalecer contra o bem. As trevas nunca ganharam da luz, e não é agora que vai ganhar. Então nós vamos vencer, nós vamos triunfar, mas nós não podemos brincar, nós não podemos ir pescar. Nós não podemos largar tudo, largar o nosso chamado, largar Jesus, largar as vidas que começam na nossa própria casa e ir pescar. Nós não podemos nos alienar. Nós não podemos deixar de compreender qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade nesse processo aí. E era isso que os 12 de Jesus fizeram. Num determinado momento eles esqueceram que eles eram agora responsáveis por outras pessoas. E eu digo, se você ainda não tem nenhum nível de influência ou de liderança dentro da igreja, você mesmo assim já é um líder, porque você é o representante de uma família no reino espiritual. Você está aqui como um sacerdote buscando a salvação, a bênção de Deus lá para aquelas pessoas que ficaram lá em casa, às vezes até zombando de você. Elas estão zombando do que você é, do que você faz, porque elas ainda não têm entendimento, mas você é um instrumento de salvação para a vida delas, e vai chegar o dia, e não está longe, em que elas vão te agradecer porque você creu em Jesus e porque você orou a Jesus pela vida delas. Em nome de Jesus. Tem alguém que recebe isso? Então dá um aplauso aí ao Senhor.
Jesus não se conformou com o processo de desvio dos seus 12 e ele tomou a atitude de ir atrás deles. Eu ensinei aqui hoje que uma das melhores formas da gente ir atrás das pessoas é no mundo espiritual, em oração. Amém? Você tem um filho afastado da família, você tem um filho desviado da igreja, você tem um filho, uma filha que não fala com você. A melhor forma de você tocar a vida dessa pessoa, desse seu familiar, que você gostaria que estivesse próximo de você, é através da oração. Amém? Ore por essa pessoa, peça perdão pelos pecados dela, peça para Deus tocar o coração dela, convencê-la acerca da verdade, convencê-la acerca das suas falhas. Profetize sobre a vida dessa pessoa arrependimento e conversão. O que é conversão? Ela está lá longe, mas ela vai voltar, ela vai fazer meia volta e vai voltar para o lugar onde Deus a quer. Que é perto de você, que é no seio da família, que é vivendo em amor, que é vivendo na presença de Deus e para Deus. Amém? Então, nós precisamos, assim, buscar as pessoas que estão afastadas de nós em oração. Mas Jesus aqui, ele dá um exemplo de como consolidar. Ele foi até aqueles 12 e ele interagiu com a vida deles. Por quê? Porque ele não foi lá, como eu disse, cobrando, dizendo: ei, seus desertores, seus traidores, me abandonaram, ei, muito bonito, estão aí agora pescando, se divertindo, quando tem tanta gente sofrendo. Não, essa não é a forma da gente atrair as pessoas para nós, da gente trazer as pessoas de volta para nós. Se você é cristão e dentro da sua casa você fica pregando de uma forma opressiva, você fica dizendo: você vai para o inferno se você não acreditar em Jesus, você vai ver, você vai sofrer, vai te acontecer alguma coisa ruim se você não for para a igreja. Você está afastando as pessoas de Deus e de você e não aproximando-as. Muito pelo contrário, nós temos que entender que as pessoas, quando elas estão fazendo algo, mesmo que seja um desvio, mesmo que seja uma aventura, uma tentativa de fazer algo diferente daquilo que é a vontade de Deus para elas, a forma da gente alcançar essas pessoas é entrar no mundo delas. E a gente se interessar por aquilo que elas estão fazendo e a gente se colocar ali como uma pessoa que vai ajudar. Então, Jesus viu que eles estavam pescando, ele não gritou lá da praia: ei, vocês estão fazendo uma coisa que eu não mandei, ei, vocês estão aí fazendo algo que vai trazer maldição para a vida de vocês. Não. Ele falou: vocês querem pescar? Então eu vou ajudar vocês a pescarem. A primeira forma dele demonstrar o amor e o poder dele foi dando para Pedro uma palavra: ei, vocês voltaram aí com as redes vazias? Faz o seguinte, volta lá no fundo e joga a rede no lugar profundo. E Pedro falou: Senhor, mas já está amanhecendo o dia e agora não é hora mais de pescar. Se a gente não pescou nada a noite inteira, agora que se tornou mais difícil. Isso do ponto de vista natural, porque tem uma hora na noite em que se deve pescar. Depois, quando o dia amanhece, os peixes vão para o fundo e aí eles não podem mais ser apanhados. Mas Jesus é alguém que contraria as circunstâncias. Jesus é alguém que vai sempre fazer com que as circunstâncias se rendam diante da sua fé. E se você crê em Jesus e trouxer ele para o barco da sua vida, milagres sobrenaturais, milagres vão contrariar sempre as circunstâncias e Deus vai abrir porta onde não tem porta. Deus vai fazer você fazer uma grande pesca quando ninguém está fazendo. Deus vai te abençoar com um milagre de provisão através de uma terra seca, como ele fez com Isaac. Deus tem sempre um milagre preparado para a vida daqueles que nele creem. Você recebe? Então dá um aplauso a Jesus. Primeiro processo, Jesus, em vez de criticá-los, julgá-los, oprimi-los, se associou com eles, disse: eu vou ajudar vocês a pescarem. E deu essa palavra e realizou um milagre. Por quê? Porque ele primeiro penetrou naquela situação na qual eles estavam envolvidos. Ele queria trazê-los de volta. Ele queria mostrar para eles que eles estavam pescando o tipo de peixe errado. O peixe que era para pescar era o peixe humano, eram vidas. Mas eles estavam pescando peixe de escamas. E ele, então, conversou sobre pesca, ajudou na pescaria e mostrou a eles não só interesse por aquilo que eles eram e por aquilo que eles estavam fazendo, com amor,
como ele mostrou a eles o poder de Deus, ele operou um milagre. Preste atenção que uma das formas da gente consolidar as pessoas é a gente mostrar para as pessoas que a nossa fé produz milagres. Amém? Filho, você está com medo da prova amanhã? Vamos orar aqui, o papai vai orar por você e você vai tirar a nota 10. O que acontece? No outro dia, o filho vai lá que nem estudou direito e Deus faz um milagre lá para dar um 10. Por quê? Porque a gente tem que mostrar para as pessoas, queridos, que o evangelho não é uma persuasão de palavras, não é uma teoria, não é uma coletânea de promessas vazias que não se cumprem. Não, o evangelho é o poder de Deus para a manifestação do sobrenatural. Então, quando as pessoas vão na sua célula, você tem que prometer a elas que Deus vai fazer milagres. Apóstolo, mas eu não tenho certeza disso. Então prometa só porque eu estou te falando. Porque se você simplesmente prometer por obediência ao que eu estou te instruindo a fazer, Deus vai fazer milagres para convencer até o seu próprio coração que está incrédulo. Amém? Você vai ter milagres, experiência de milagres, simplesmente porque você creu na palavra que saiu da minha boca. Porque se nós cremos, nós veremos milagres. Se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? Então, para que as pessoas se reúnem? Só para sentir a presença de Deus, o amor de Deus? Não. É para, pelo poder de Deus, viverem experiências de transformação. Filho, vem aqui. Você não veio na célula passada? O que você está fazendo? Eu estou aqui envolvido num projeto, eu preciso ganhar um dinheiro extra aqui, porque eu estou fazendo um projeto, eu preciso pagar umas dívidas e tal. Pega o telefone, liga lá e fala, olha, vamos orar então. Você está nesse projeto? Vamos orar, porque realmente Deus quer te livrar das dívidas, Deus quer te fazer aí acontecer um milagre para você ficar tranquilo. E vamos orar. E ora com a pessoa no telefone e depois fala para ela, vem para a célula, porque a oração do corpo, a oração da igreja é poderosa. Vem para cá para você se fortalecer na fé, que quando você vier na quinta-feira você já vai ter até um testemunho para contar, porque Deus vai fazer esse milagre que você está querendo. E às vezes até na pescaria lá, que nem era aquilo que Jesus queria mesmo que a pessoa fizesse, naquele negócio lá, que é mais uma fuga da pessoa, Deus vai realizar um milagre só para convencer a pessoa e poder trazê-la para a célula. Amém? E aí ela vai vir toda feliz na célula dizer, olha, aconteceu um negócio tremendo. Meu líder me ligou, me consolidou e aconteceu mesmo um milagre. Então, a consolidação da fé de alguém se dá não só pela expressão do nosso amor, do nosso carinho, mas também de nós mostrarmos para as pessoas que o nosso Deus é um Deus de poder. Amém? Use da sua fé para mostrar o poder de Deus para a sua família. O que é o projeto Família Feliz? Senão os discípulos da igreja dizendo assim, se a gente simplesmente puder entrar aí na sua casa 8 semanas para orar pelas suas necessidades, Deus vai fazer milagres. Amém? Deus vai fazer milagres. E o que a gente tem visto através do projeto Família Feliz? Que na primeira, na segunda, na terceira semana que a dupla entra ali como igreja e ora pelas necessidades das pessoas, Deus começa a realizar as coisas. Quem estava empregado há 2 anos, arruma 2 empregos numa semana só. Tem 2 propostas. Pessoas que estavam enfermas, com depressão na cama, se levantam da cama e começam a viver uma vida normal. Pessoas que estavam com paralisia, adoecidas lá numa cadeira de roda, levantam da cadeira de roda pelo sobrenatural de Deus e começam a andar. Isso vai se espalhando, essa notícia, porque essa é a manifestação, essa é a expressão exata do poder de Deus. É isso que Deus quer fazer na sua vida, é isso que Deus quer fazer na sua família, e é isso que Deus quer fazer em todas as famílias dessa nação. Mostrar a cada família o amor de Deus e o poder sobrenatural que há em Jesus. Quem recebe aí, dá um aplauso ao Senhor Jesus. Ele vai te fazer um instrumento da manifestação desse poder. Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Deus vai revelar o poder dele através da sua vida. Mas creia e prometa às pessoas que você serve a um Jesus vivo, que opera milagres, que transforma situações quando elas creem nele. Amém? E a terceira coisa que ele fez, além de entrar no universo daquelas pessoas, ganhá-las pelo amor, mostrando interesse pelas pessoas e pelo que elas estavam fazendo, ele mostrou o poder dele, ele operou um milagre, mesmo na direção
contrária, ou seja, eles estavam pescando e Deus operou um milagre na pescaria. E a terceira foi que ele trouxe eles para a comunhão. Presta atenção na estratégia de Jesus. Ele sabia que o líder daquela turma lá era Pedro. Pedro exercia uma influência sobre a vida dos outros discípulos. Você pode ver, na sua equipe de 12 sempre tem um que ele exerce uma influência sobre os outros, além de você. E o que acontece? Então ele vai no líder. Deus trabalha sempre com liderança. Então ele falou assim, Pedro foi quem desconsolidou todo mundo, deixou consolidar Pedro, que depois ele me ajuda a trazer todo mundo de volta. Né? Se eu conseguir resgatar Pedro, eu resgato os outros 6. Jesus é estrategista sempre. Então o que aconteceu? Ele foi falar com Pedro. E aí ele faz o quê? Ele sabia que aquela pescaria era frustrada e sabia que mesmo que ele fizesse um milagre, não ia dar tempo de limpar aquele peixe lá para poder assar aquele peixe naquela hora com eles. Então ele pegou e já levou o peixe dele. O peixe deles era o peixe da desistência ministerial, era o peixe da desobediência. O peixe de Jesus era o peixe da consolidação, era o peixe do, vamos voltar aqui, peixe assado é para a gente comer, não para a gente ficar pescando. Isso aqui é só para nos manter as forças, para a gente poder depois voltar lá e pescar homens, que essa é a nossa missão. E aí o que acontece? Ele prepara um peixinho lá para eles, na beira de uma fogueira, faz uma fogueira e chama eles que estavam lá com frio, cansados, com fome, depois de uma noite inteira sem pescar nada. Eles vêm ali, sentam com Jesus, e Jesus começa a perguntar para Pedro por 3 vezes, Pedro, você me ama? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Então, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, nessa terceira vez, ficou até meio assim, poxa, está duvidando que eu te amo, Senhor? O Senhor sabe que eu te amo, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor consegue ver até dentro do meu coração. Né? Então, Jesus respondeu a mesma coisa. Falou assim, então apacenta as minhas ovelhas, cuida das vidas. Né? Por que isso? Porque Jesus nos ensina o seguinte, que a obra de Deus é mais do que cantar no louvor. A obra de Deus é mais do que ser porteiro da igreja. A obra de Deus é mais do que ser um vereador, um deputado, que usa da sua influência, do seu poder político para fazer favores à igreja, ao reino de Deus. Fazer a obra de Deus é primordialmente ganhar vidas e fazer essas vidas se transformarem em discípulos de Jesus. Eu falei hoje no seminário de manhã e o pessoal gostou e ficou tuitando isso. A nossa satisfação pessoal, a nossa alegria, a nossa prosperidade, a nossa vitória em todas as coisas está contida numa única ação. Essa ação é fazer discípulos. Se você se entregar a esse propósito, se você se deixar tratar por Jesus, para que Jesus faça de você um discípulo e depois você se determine a ganhar outras pessoas e a cuidar dessas pessoas debaixo do poder do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai te capacitar, você vai ter todas as outras coisas que o seu coração sonha. E eu posso dizer isso para você com autoridade, porque quando eu cheguei na presença de Deus, eu só queria uma coisa só de Deus, que Ele restaurasse a minha família. Mas eu me envolvi com Ele, Ele comigo, e aí esse sonho principal aí, que eu cheguei com Ele ardente no meu coração, até perdeu um pouco a importância. Por quê? Porque eu vi que Jesus queria fazer muito mais coisa na minha vida. Ele queria mais do que restaurar a minha família, que de fato Ele restaurou e me fez feliz em família. Ele me fez um homem de Deus, Ele me fez uma pessoa de bom caráter, Ele fez de mim uma pessoa bem-sucedida, que tem a bênção de Deus sobre a minha vida. Ele deu a mim uma graça e uma unção que faz com que tudo que eu ponho as minhas mãos prospere. E Ele vai fazer isso com você. Mas o que eu fiz? Eu não fiquei só preso, apegado àquilo que eu queria de Deus. Eu abri meu entendimento para entender o que Deus queria de mim. E se você se abrir para entender que Deus quer fazer de você uma testemunha de Jesus, que Deus quer te dar experiências e bênçãos para depois você contar isso a outros e trazer outros para receber também isso que você está recebendo, você vai ganhar vidas, você vai fazer discípulos, você vai ser um pescador de homens, um fazedor de discípulos, um consolidador de multidões. Você recebe? Quem quer isso para si?
Isso é bom, não pode receber que é coisa boa. Quem recebe aí? Amém. Então dá um aplauso a Jesus. Então, ele trouxe os discípulos para a comunhão. E por que ele pôs aquela fogueira ali, com aquele peixinho ali? Porque foi justamente ao redor de uma fogueira que Pedro negou Jesus 3 vezes. Lembra lá no dia que Jesus foi preso? Foi levado amarrado para a casa de Caifás para ser crucificado? Pedro não pôde entrar na casa, ficou do lado de fora, e tinha uma fogueira lá, e devia ser uma noite fria, estava todo mundo se esquentando do lado da fogueira. E de repente, Pedro está lá encolhido, apreensivo, meu Deus, o que será que vai acontecer com Jesus? Será que vão matar Jesus? O líder dele lá preso dentro da casa e Pedro lá de fora. Devia estar orando, devia estar morrendo de medo, devia estar apreensivo. O que será que vai acontecer? Eu tenho que ficar aqui até que eles deem algum passo com Jesus, até que eu veja esses portões se abrirem para ver para onde eles vão levar Jesus. Eu preciso dar suporte ao meu líder, eu preciso estar perto dele nessa hora. Mas havia um conflito entre o amor de Pedro por Jesus e o medo que ele estava de ser pego para ser crucificado também. Nessa hora, em volta da fogueira ali, uma mulher levantou e falou assim: ei, você não é discípulo desse homem aí que está preso? É sim, você é um deles, você fala que nem eles. Por quê? Porque eles deviam falar amém, glória a Deus, igual você. Então todo mundo sabe que você é crente. Não adianta você querer ser crente secreto lá no seu trabalho, que todo mundo sabe, pelo seu jeito de ser, de falar, de pensar, todo mundo sabe que você é. Então não precisa ficar se escondendo. E não precisa ter medo também quando alguém apontar o dedo para você. Por quê? Porque maior é aquele que está em você do que qualquer outro espírito que esteja no mundo. Mas Pedro naquela hora temeu. Pedro naquela hora se afastou e disse: eu nem conheço esse homem. E depois ele repetiu isso por mais 2 vezes. Em 2 oportunidades semelhantes ele disse que não conhecia Jesus e que ele não tinha nada a ver com Jesus. E depois é lógico que ele se arrependeu disso, né? Então, eu quero dizer para você que Jesus, nessa forma doce, amorosa, trouxe aqueles discípulos para a comunhão e confrontou Pedro, dizendo: Pedro, você me negou 3 vezes, mas eu quero por 3 vezes te lembrar que você está perdoado do seu erro, do seu pecado, porque na verdade eu sei que você me ama, mas a expressão verdadeira do seu amor por mim não é me dizendo que me ama, e sim cuidando das vidas pelas quais eu morri. Então, como eu falei, fazer a obra de Deus, agradar o coração de Jesus, não é só a gente dar alguma contribuição aqui para o altar. Um prega, o outro canta, o outro abre a porta, o outro entrega o seu dízimo porque tem facilidade nessa área material. Não, o que você mais pode fazer, que vai agradar a Deus e que vai edificar o reino de Deus, é você falar do amor e do poder de Jesus a outras pessoas e trazer essas pessoas para a presença de Deus. É ensinar a essas pessoas o caminho do reino de Deus. Amém? Então, quando a gente aprende a fazer isso, a gente vê que isso agrada a Deus, a gente vê que isso traz recompensa para a nossa vida. Porque fazer discípulos é entrar na obediência a Cristo. Quando você está se esmerando, se esforçando para ganhar vidas e fazer dessas vidas discípulos de Jesus, você está obedecendo a palavra. Você está guardando o mandamento do amor. E você está, então, abrindo as portas de legalidade para que as bênçãos te alcancem. Por quê? Porque quem obedece é abençoado. Quem se rebela, quem desobedece, a Bíblia diz que é alcançado por maldições. Mas quem determina-se a obedecer a Deus, esse é abençoado por Deus. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos são decorrentes da obediência. Quando a gente, como igreja, aprendeu a obedecer esse comando de ir, de fazer discípulos, foi a hora que o Ministério El Shaddai começou a ser abençoado. Era uma igreja só com 300 membros, então a gente estava fazendo campanha, a gente estava fazendo jejum, a gente estava fazendo membro, a gente estava fazendo culto, a gente estava fazendo um monte de coisa que era o que a gente, naquele nível de revelação que a gente tinha, sabia fazer. Era de bom coração, era para Deus, mas a nossa revelação estava limitada. Quando veio para nosso espírito a revelação, não é para fazer culto só, não é só para fazer reunião, não é só para fazer ajuntamento de crente, não é só para fazer membros, mas é para fazer discípulos.
quando a gente começou a entender isso e obedecer a esse comando, Deus começou a abençoar o ministério, a ponto de que essa única igreja de 300 membros se transformou num ministério com mais de 18 igrejas hoje e uma população aproximada de 10 mil discípulos. Vamos dar um aplauso a Jesus? Vão haver familiares seus que vão ter um encontro com Jesus perguntando assim: tem igreja El Shaddai em Bauru? Você vai dizer: tem. Tem em Araçatuba? Tem. Tem em São Carlos? Tem. Tem em Mato Grosso? Tem. Tem em Campo Grande? Tem. Tem em Cuiabá? Tem. Tem no Peru? Tem. Tem na Inglaterra? Tem. Amém? Por quê? Porque Deus está nos abençoando, nos fazendo crescer e multiplicar em nome de Jesus. Vamos dar mais um aplauso ao Senhor. E quando você faz esse exercício de se deixar tratar por Deus, Deus quer nos fortalecer o espírito, renovar nossa mente, curar nossa alma. Esse é um processo de consolidação de Jesus em nós o tempo todo. Ele nos ajuda a vencermos os nossos limites. Ele nos ajuda a encararmos com mais coragem esse desafio, porque às vezes as pessoas podem achar que é difícil ganhar vidas, que é difícil fazer discípulos, e não é. É simples, é fácil. Só depende de uma coisa: a gente amar de fato a Jesus. Se a gente for apaixonado por Jesus, o amor nos faz vencermos todos os nossos limites. O amor nos capacita a gente a viver experiências com Deus e depois sair contando isso para as pessoas, no trabalho, para os vizinhos, abrir a nossa casa. Eu estava tão ferido, eu estava tão machucado, mas eu usava meu carrinho velho, que eu tinha um Fusquinha velho, para ir buscar gente na cidade inteira, trazer na igreja. Eu abria minha casa estava toda meio destruída, mas mesmo assim eu, sem conforto, sem muito luxo na minha casa, eu entendi: não, Jesus quer usar a minha casa. Então comecei a fazer célula na minha casa, comecei a trazer as pessoas para dentro do meu lar. E Deus começou a operar na vida dessas pessoas. Essa célula começou com 5, na segunda reunião tinha 10, na terceira tinha 15, e depois ela chegou a 70 pessoas. E foi através da minha vida e de uma célula da Igreja El Shaddai que começou esse ministério, que hoje já fez diferença na vida de tantas pessoas, né? A glória de tudo isso não é nossa, é de Jesus tão somente, mas nós somos instrumentos dele. E Deus vai derramar no seu espírito esse amor, esse dom de compaixão por você mesmo, porque quem guarda a fé se compadece de si mesmo, se ama a si próprio. Esse dom de compaixão, não pode ficar com a mão levantada. Esse dom de compaixão, ele vai derramar no seu coração pela sua própria casa. Você vai ser um consolidador do seu cônjuge, você vai ser um consolidador dos seus filhos, da sua parentela. Deus vai derramar uma compaixão tão grande na sua vida, que ela vai ser direcionada para pessoas que você nem conhece ainda. Pessoas que ainda nem cruzaram o seu caminho, vão ser alcançadas pelo amor de Jesus através da sua vida. Você vai falar desse amor a elas, você vai mostrar esse amor a elas, e não só o amor, mas também o poder, porque Deus vai te ungir como um manto pastoral, como um sacerdote mesmo. Você vai ser como um pastor e uma pastora. Quem quer isso para si? É verdade. Não precisa ser pastor e viver aqui no altar, não. Não estou te contratando para vir trabalhar na Igreja El Shaddai. Estou dizendo que vai ter uma unção de amor, de apacentamento, de paciência, de sabedoria, de autoridade sobre a sua vida, para que você cuide das pessoas ao seu redor. Esse mundo está carente de amor, e você vai ter amor de sobra em você. Mas não só o amor, você vai ter poder de Deus sobre a sua vida para consolidar todos ao seu redor. Quem recebe aí? E quando a gente aprende a fazer isso com uma pessoa, Deus vai te dar essa experiência de você ser bem sucedido em ganhar o seu primeiro fruto. Sabe o que vai acontecer? Vai o que aconteceu comigo lá no começo do ministério. Eu comecei a ganhar algumas pouquinhas pessoas. Eu estava tão apaixonado por Jesus que eu falava de Jesus pelos cotovelos. Eu falava de Jesus para todo mundo, a ponto de um dia meu irmão dizer assim: pelo amor de Deus, para de falar disso, eu não aguento mais ouvir você falar de Jesus e dessa igreja. Eles não entendem. E isso faz um pouco de coceira no ouvido deles. É verdade que a gente fica assim um pouco exagerado no começo. Depois vem o equilíbrio, a maturidade, né?
Mas eu já estava ganhando os primeiros discípulos, e um dia eu fui na casa de uma pastora que estava fazendo comigo um processo de libertação. Naquele tempo não tinha encontro com Deus, né? Então a gente fazia a libertação assim. Um pastor ministrava aconselhamento, ministrava cura interior, ministrava libertação. E essa pastora era responsável pela libertação no ministério no qual eu fazia parte. E eu fui lá confessar meus pecados para ela, tive que confessar tantas coisas desagradáveis, né, de uma vida de homem para uma mulher. E eu estava assim envergonhado por isso. E eu falei: eu estou tão envergonhado, pastora, por isso, tal. E ela disse: não se preocupa não, a gente está acostumado a ouvir tanta coisa, né? Gabinete pastoral é para esse tipo de coisa mesmo, é para limpar o passado, é para tirar o lixo fora, né? Então não se preocupa. Mas nessa hora ela começou a orar por mim, e ela foi tomada em profecia. O Espírito de Deus começou a falar com ela e dizer assim: não temas, meu filho, porque eu te chamei, eu te escolhi para ser um pescador de homens. Mas você não pescará com vara, você pescará com redes. Eu declaro que você, como meu filho espiritual, não vai pescar vidas, não vai ganhar discípulos assim, um a um. Vai começar assim, mas Deus vai pôr uma grande rede na sua mão. Deus vai te dar a estratégia e a unção da pesca maravilhosa, e você vai pescar para Jesus uma multidão. Só quem recebe isso, diga: eu creio, eu recebo, e dê um aplauso ao Senhor Jesus. O primeiro encontro de Jesus com Pedro, ele fez um milagre e falou assim: Pedro, me siga, que eu vou te fazer um pescador de homens. Mas agora Pedro recebeu um upgrade na unção dele, porque ele falou assim: Pedro, me siga, mas cuide das minhas ovelhas. Então, de ganhador de almas, Pedro nessa hora recebeu sobre a sua vida uma unção maior, a unção de ser um pastor. Amém? E eu quero dizer, mais uma vez, você não precisa ser um pastor aqui dentro da casa de Deus. Você pode ser um pastor lá fora. Pastor, uma pastora, que vai apacentar a sua família, que vai apacentar seus amigos na escola. As pessoas estão precisando muito de uma referência, de alguém que tenha discernimento, de alguém que possa falar coisas que realmente façam sentido e produzam mudança de vida na vida das pessoas. E por causa disso, por causa dessa unção sobre a sua vida, as pessoas vão começar a crer em você, crer em Jesus através de você, te respeitar, te ouvir e te seguir, em nome de Jesus. Você recebe? Amém. Então, fica de pé, eu quero fazer uma oração por você. Pai, eu quero te dar graças, porque o Senhor nos fez teus filhos, e o Senhor fez de nós discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos fez esse chamado. Cada um que está aqui foi chamado para ser teu discípulo, Senhor Jesus. E eu quero pedir que o Senhor toque o coração de cada pessoa agora. O Senhor vá de encontro a cada vida, a cada coração aqui nesse momento, dando a essas pessoas o entendimento, a capacidade de ouvir, de reconhecer, de se convencer do seu chamado em Cristo Jesus. Espírito Santo, convence cada pessoa que aqui está, que há nelas um potencial muito grande, que existem dons, que existem talentos, que existe um coração dentro deles que pode ser cheio do seu amor, e que por essas virtudes todas, por todo esse potencial, eles podem ser teus discípulos. Eles podem andar nos teus caminhos, eles podem te servir, porque o Senhor é capaz de fazê-los úteis. O Senhor decidiu escolhê-los, chamá-los. O Senhor quer usar a cada uma das vidas que aqui está. O Senhor começa a nos usar dentro da nossa própria casa, onde muitas vezes, quando nasce no nosso espírito a fé, não somos compreendidos, não somos aceitos. Passamos a incomodar, Senhor, as pessoas, porque somos luz no meio das trevas. Somos vida em meio à morte.
mas eu peço que o Senhor capacite cada um desses teus filhos nessa unção de amor, de sabedoria e de poder, para que cada um possa consolidar a sua família para Cristo, cada um possa ganhar os seus familiares, a sua parentela, recebendo do Senhor a sua graça, recebendo do Senhor uma unção de amor e de poder, de discernimento, de sabedoria, de todo o fruto do Espírito Santo, para que as famílias que estão aqui representadas sejam famílias salvas, consolidadas, também discipuladas pelo Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo as famílias aqui, Pai, como famílias benditas e sacerdotais. Eu declaro quebrada toda maldição sobre a família. A maldição do divórcio, a maldição, meu Deus, da infidelidade, do oculto na vida dos casais, do desamor, do desafeto, da falta de entendimento, da falta de intimidade, da falta de prazer. Eu quebro, Senhor, toda maldição sobre as famílias aqui representadas, dizendo: a tua unção, o teu poder, o sangue de Jesus, a unção do Espírito Santo quebra todo o jugo do mal, desfaz, reverte toda a obra maligna, de forma que no espírito das famílias nasce o amor, prevalece a vontade de Deus, e o coração dos pais é convertido aos dos filhos, e dos filhos aos seus pais. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, guarda os nossos filhos da violência, da mortandade, da maldade, da malignidade, da perversidade que existe neste mundo. Dá aos nossos filhos a boa mente de Cristo, faz-se cumprir aquela tua promessa, Pai, em Isaías capítulo 60, onde o Senhor diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja anulando todo o ensino do mundo, toda falácia, todo engano, toda mentira, todo sofisma trazido sobre a vida dos nossos filhos seja anulado, despedaçado, e em nome de Jesus, a verdade do Evangelho, o amor verdadeiro do Senhor Jesus Cristo prevaleça na vida dos nossos filhos, porque eles são a herança bendita, santa e poderosa do Senhor na terra dos viventes, em nome de Jesus. Oro, Pai, pedindo que venha sobre nós esse amor ágape do Senhor Jesus, esse batismo de compaixão, onde nós possamos desejar não só salvarmos a nossa família, mas os nossos amigos, os nossos conhecidos e até as pessoas desconhecidas, porque o Senhor está dando um espírito compassivo, amoroso, voluntário, misericordioso aos teus filhos, ao teu povo, para que ninguém fique indiferente, Pai, diante da grande necessidade que está, em nome de Jesus, vivendo o mundo. São tantas vidas sofrendo, são tantas vidas carentes, desesperadas, se entregando à morte por não verem para si mesmas uma saída. O Senhor vai usar os teus filhos que aqui estão para serem ganhadores de vidas, para serem testemunhas do Senhor Jesus Cristo, para serem, meu Deus, fazedores de discípulos, pessoas que haverão de apacentar vidas, famílias, multidões, e que não pescarão com vara, mas pescarão sim com rede, gerando para o teu reino, Senhor, uma multidão de filhos legítimos, através de uma pescaria feita, Senhor, no teu sobrenatural, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Glória a Deus.